sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista. Eu sou Tamiri Salvador e nesse vídeo a gente vai tentar entender um pouquinho sobre o processo terapêutico, o encontro entre duas pessoas. E para nos ajudar com esse assunto, nós convidamos o Pedro Rodrigues, ele que é mestre em psicologia. Tudo bem, Pedro? Olá, Tamires, é um prazer voltar aqui. Prazer é todo nosso. Professor, começa explicando para a gente quais que são as condições para o início de um tratamento. Ok, a gente pode pensar um paciente que está vivendo algum conflito para além do razoável, está difícil de lidar, está faltando recursos ou estratégias para resolver esse conflito e ele tem uma motivação para a mudança. Então, ele vai procurar o espaço terapêutico se ele estiver aberto a reflexões e a construir um vínculo com o terapeuta para colaborativamente trabalharem ali buscando os ganhos terapêuticos, nós temos o início do processo. Perfeito. E como é que o profissional ele pode analisar melhor o conflito psicológico? Isso. A queixa pode chegar no início muito abstrata, muito genérica, então a gente vai ter que mergulhar numa experiência de sofrimento mais concreta. Vamos pedir um exemplo para ele começar a relatar como que aquilo se manifesta na prática na vida dele. Então, eu quero saber sobre esse conflito, em que contextos ocorrem, quais necessidades ou problemas estão por trás daquela experiência que você está tentando resolver ou atender a uma necessidade, que tipos de pensamentos você tem, como é que você está interpretando a situação, que tipos de emoções passam por você, o que você tem feito para lidar com isso, o que você tem falado, como é que você reage e, por último, qual é o desfecho do conflito. No final das contas, como que isso termina? Porque pode dar certo parcialmente, pode dar certo a longo prazo, mas a curto prazo não. Então, eu quero saber também como que você finaliza toda essa experiência. Perfeito. Ô Pedro, você pode explicar para a gente agora qual que é o conceito de motivação do paciente? Isso. Estar motivado é quando o paciente está implicado na sua questão, quando ele se sente protagonista daquilo que ele está vivendo. Então, ele vai buscar um processo terapêutico não porque alguém mandou, encaminhou, está fazendo questão dele estar lá. Não, ele realmente está assumindo a primeira pessoa das suas questões, ele está aberto ao novo, ele está disposto a tolerar o desconforto do processo e realmente ele está aceitando a transformação que precisa para estar à altura dos conflitos que ele está vivendo. Muito bem. Pedro, agora para a gente encerrar esse nosso bate-papo, explica para a gente no que consiste o processo terapêutico breve. Isso, nós podemos pensar, Tamires, em algumas fases. Uma primeira fase de pré-contemplação, o paciente ele ainda não entende qual é o problema, ele não faz ideia do que está lhe acontecendo. Aí ele entra para uma fase de contemplação, quando ele já entende o problema, mas não sabe o que fazer. Então, a gente entra na terceira fase de preparação, onde ele vai reunir os recursos, pensar as estratégias. Numa fase de ação, quando ele começa a tomar os primeiros passos e iniciativas e enfrentar consistentemente aquele problema, passando por uma fase de manutenção, quando você vê que ele realmente está refinando suas habilidades e consegue manter os seus ganhos e aquele desempenho ali que ele precisa para resolver o problema. E, por último, uma fase de término, onde ele realmente já está acessando os ganhos que ele precisava e ele consegue se manter prevenindo, inclusive, recaídas. Ele agora tem autonomia para ter a alta de vez. Perfeito, professor. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente, por contribuir tanto com um assunto tão importante como esse e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, até. E chegamos ao fim de mais uma entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado, um ótimo estudo e até muito em breve. Tchau, tchau.